de ser chamado alguém segundo o coração de Deus. Ou seja, era uma pessoa que traduzia, ou que expressava, que espelhava o caráter de Cristo, de Deus, a vontade de Deus. Ele tinha a sensibilidade de saber o que Deus quer que a gente faça, como o Senhor quer que a gente viva, não é? Então, Davi para nós é um grande exemplo, mas ele também é o que nós chamamos de um tipo de Cristo no Velho Testamento. Quando a gente estuda o Velho Testamento, e o apóstolo Paulo diz que o Velho Testamento é a sombra do Novo, não é? A sombra das coisas que viriam. Você percebe Cristo em muitos lugares. Tanto é que quando Jesus ressuscitou e encontrou ali os discípulos no caminho de Emaús, a Bíblia diz que Jesus falava de si mesmo usando o Velho Testamento. Como isso é possível? Por causa daquelas pessoas que representaram Cristo. Então, Isaac foi um tipo de Cristo quando Abraão colocou ele no holocausto para um oferecimento a Deus, exatamente como Jesus foi oferecido pelos nossos pecados. José é um tipo de Cristo, Moisés é um tipo de Cristo, um libertador que veio, foi enviado pelo Senhor para tirar o povo do Egito. Então, Davi também é um tipo de Cristo. E quando nós olhamos para Davi e nos espelhamos e queremos viver como ele, nós recebemos também a sua unção. Quantos querem receber a unção de Deus aqui? Aleluia. E certa vez, Davi, ele já tinha sido ungido para ser rei, mas ainda não tinha tomado posse do trono. E a Bíblia conta uma história que ele se refugiou num lugar, porque você sabe, Saul, que era o antigo rei, ou o atual rei da época, perseguia Davi por causa de inveja e carnalidade. E Davi então viveu um tempo da sua vida escondido. Eu quero ler com os irmãos 1 Samuel 22, verso 1 e 2. Diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Verso 2: ajuntaram-se a ele todos os homens bons, não é isso? Todos os melhores homens, os homens da Videira Lisboa. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Você já se achou em aperto? Todo homem endividado, meu Deus do céu. E todos os amargurados de espírito. Aqui você entende porque Davi era um tipo de Cristo. Porque Cristo veio para os pecadores. Cristo veio para os amargurados de espírito. Cristo veio para aqueles que estavam endividados. Ah, pastor, mas eu não estava assim com tanta dívida, mas com Deus estava. Porque todos os seus pecados, Deus não esquece nenhum deles. E o Senhor Jesus veio e pagou por cada um deles, sem esquecer nenhum. Você pode dar um glória a Deus por isso? E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Então todos os 400 homens, os piores, chegaram até Davi. E Davi os acolheu. Essa expressão, se fez chefe, se fez líder, Davi abraçou aqueles homens. Por quê? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi conseguia ver aquilo que aqueles homens não viam. O que a sociedade não via. E lá na frente, esse grupo dos 400 homens foram considerados os valentes de Davi. Aleluia, os valentes de Davi. Eu tenho certeza que eu estou reunido aqui com os valentes de Lisboa. Uma parte, são os valentes de Lisboa. Existem diversas igrejas aqui também, creio eu que tem lá valentes também. Mas essa é a palavra para você. Primeiro, o Senhor Jesus te chama. E a mensagem que esse texto nos mostra é que o Senhor não está convidando pessoas
certinhas, bonitinhas, cheirosinhas, penteadinhas. Não, ele chama você como você está. Como você está? Vem para mim. Jesus não fica medindo o tamanho do seu pecado. Jesus não fica medindo o tamanho da sua transgressão. Ele apenas chama e fala: eu vou ser o seu pastor, eu vou ser o seu líder, eu vou cuidar da sua vida. E quando nós então nos achegamos a Ele, se você estava endividado com Deus ou com os homens, amargurado, descontente da vida, não é? Mergulhado numa tristeza profunda, e é convidado para andar com Jesus, você recebe a vida de Jesus da mesma maneira que esses homens amargurados de espírito, endividados, descontentes com a vida, foram influenciados por Davi e se tornaram os valentes de Davi. E fizeram coisas maiores que Davi fez. Por quê? Por causa da unção. Quando você admira, reconhece, honra a unção, você também recebe. Quando você olha para Jesus e fala: esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis aí a pérola do universo. Ele é a exata expressão do Deus Pai. Quando você faz isso, você recebe dessa vida. E o Senhor diz: eu tenho vida e vida em abundância para você. Fala aí para o seu vizinho: Jesus tem vida abundante para você. Naquela altura, então, Davi já era conhecido como um matador de gigantes. E essa coragem, essa bravura, essa unção, ele conseguiu transferir para aqueles homens. E aqueles homens também se tornaram matadores de gigantes. Aleluia! Quantos aqui já foram influenciados por um homem, uma mulher de Deus, que tinham certas características e você vislumbrava isso e você de repente começou a andar com essa pessoa e recebeu dessa unção? Quantos aqui já tiveram essa experiência? Aleluia! Sim, a unção pode ser transferida e ela vai ser transferida. Lá em 2 Samuel, avançando aí o texto, capítulo 23, a partir do verso 8, a Bíblia fala dos valentes de Davi. Então, em 1 Samuel 16, começa a história com Davi, mas lá em 2 Samuel já é o finalzinho do reinado, o finalzinho desse tempo, e ele fala ali as últimas palavras antes disso. Se você ler o texto, você vai ver. E no verso 8, ele começa a falar e dar testemunho de quem foram aqueles homens. Então, no verso 8, 2 Samuel 23, 8. São esses os nomes de quem? Dos valentes. Fala valente. Os valentes de Davi. Primeiro, Josebe-Bessebete. Se você está grávida aí, quer uns nomes, sugestões de nomes, tá aí os valentes. Josebe. Olha que nome bonito. Eu acho bonito Josebe. Bessebete eu tiraria, mas... Filho de Taquemone, o principal de 3. Aí olha o que a Bíblia diz. Esse brandiu a sua lança contra quantos irmãos? 800 e o feriu de uma vez. Irmãos, Davi matou um gigante. A unção foi transferida, foi multiplicada. E esse cidadão matou 800 com uma lança. Eu acredito que está na Bíblia, mas humanamente assim eu penso que deve ser difícil. Mas o Senhor diz que eles fizeram. Feriu de uma vez. Davi transferiu essa coragem. Você sabe, no Velho Testamento, a lança é um símbolo da cruz. Representa a cruz. E pela cruz de Cristo, eu e você também vencemos. Sobre todos os inimigos. Pela cruz de Cristo. Fala aí para o seu vizinho. Pela cruz do Senhor, você é um vencedor. Quando nós nos entregamos à cruz de Cristo, quando nos unimos ao Senhor, na semelhança da sua morte, como diz o apóstolo Paulo, o poder de Deus é liberado através da cruz, para nós. E você se torna um valente, não de Davi, mas de Deus.
e consegue vencer por todos os inimigos. Aleluia! A cruz também fala de um lugar de descanso, porque a vitória sobre os inimigos tem a ver com o descanso no Senhor. O Senhor é quem faz, o Senhor abre caminhos, o Senhor dá a visão, o Senhor dá o recurso, o Senhor dá o poder, dá a vitória, e lá no final ele ainda fala, parabéns. Que privilégio nós temos de ter sido alcançado pela cruz do Senhor. Que privilégio nós temos de ser convidados a ser vencedores. Diga, eu sou vencedor pela cruz de Cristo. Aleluia. Então esse foi o primeiro, um dos 400. No verso 9, diz assim, depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aloí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ou seja, ele estava sozinho. Todo o exército saiu, ele estava lá sozinho. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou de onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Já pensou? O exército estava lá, pronto para a guerra. De repente todo mundo foi embora. Mas Eleazar não, ele falou, eu vou ficar aqui porque eu ainda tenho uma diversão para fazer. E ele começou a enfrentar sozinho. A Bíblia não diz quantas pessoas ele matou, mas deve ser 800 também, porque esse era o nível deles. Mas ele lutou tanto que a sua mão ficou grudada na espada. Então imagina, o final lá, aí volta o pessoal, o que aconteceu? Não, matei uns 800 aqui, tá uns despojos aí, me ajuda a carregar tudo que eu não consigo. Não, me dá sua espada aqui. Não, não posso, tá grudada na minha mão. Você sabe, a espada representa o quê? A palavra de Deus. Palavra de Deus. Você é um valente de Davi hoje porque você valoriza a palavra de Deus. E eu dou glórias a Deus porque os viderianos entendem muito de Bíblia. Você conversa com um líder, um discipulador, um pastor da videira, eles te explicam tudo sobre a Bíblia, falam tudo. Um membro da célula fala tudo de Bíblia. E você sabe o que aconteceu? No reinado anterior, aliás, o atual da época, Saul, ele não tinha o mesmo comprometimento com a palavra de Deus. E a Bíblia diz, eu destaquei esse texto para ler com você, 1 Samuel 13, 19. Olha o que diz. 1 Samuel 13, 19. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam o quê? Espada, nem lança. Você sabe, essa é a estratégia de Satanás até hoje. Porque o ferreiro era quem produzia espada. Traduzindo para os dias de hoje, os ferreiros eram os mestres da palavra, que ensinavam a palavra. Mas no reino de Saul, não tinham. Ninguém era comprometido com a palavra no reino de Saul. Ninguém lia a palavra no reino de Saul. Ninguém estava pronto com a espada na mão para enfrentar o inimigo. Estavam sendo dominados. Mas representa que veio dar a palavra da vitória. Os homens de Davi tinham espada. Os homens de Davi valorizavam a palavra. E você sabe, eu e você precisamos valorizar a palavra. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos memorizar a palavra. Jesus, certa vez, foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. E eu fico imaginando essa cena, lá em Israel, dá para imaginar o lugar ali, pelo menos o pináculo do templo, onde ele foi colocado. E Satanás chegou para ele e falou, você está com fome, né? 40 dias de jejum. Por que você não manda que essas pedras se transformem em pães? Jesus podia ter falado, Satanás, você sabe com quem você está falando? Por quê? Porque Jesus, só de apresentar a si mesmo, ele produzia terremotos.
lá no Getsemane, quando Judas chega com os soldados romanos, e ele diz, quem é Jesus? Ele se apresenta e fala, eu sou. O que aconteceu? Todos os soldados caíram por terra, só porque ele disse, eu sou. Mas Jesus fez questão de vencer a tentação, dizendo, está escrito. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu valorizo o que está escrito. Está escrito. E aí chega Satanás e fala, não, mas então tá bom, está escrito que aos anjos dará ordem ao seu respeito para que te guardem. E Jesus também respondeu o quê? Está escrito. Aí Satanás chega, olha os reinos desse mundo, olha as coisas belas desse mundo. Eu te dou tudo se prostrado me adorares. O que Jesus falou? Está escrito. O que eu e você devemos ser para estar com a palavra grudada nas mãos? O tempo todo, está escrito. Eu acordei me sentindo tão só. Está escrito, nunca, jamais te abandonarei. Eu estou sentindo tão inútil. Está escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Eu me sinto tão fraco. Está escrito, diga o fraco, eu sou forte. Eu estou com medo, não sei se vai dar certo. Está escrito que o Senhor diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Está escrito. Você é capaz de falar alguma coisa aí para o seu vizinho? Está escrito. Fala algo da palavra de Deus para ele. Fala algo que vem ao seu coração agora. Talvez essa pessoa precise ouvir uma palavra de encorajamento, de graça. E você é esse porta-voz. Então nós precisamos estar agarrado à palavra, agarrado à espada. Aqueles... Tá bom, já pode terminar. Agora é minha vez. Glória a Deus, está vendo? Os irmãos são cheios demais da palavra. É só pedir para abrir a boca, sai labaredas de fogo. Aqueles que estão com a espada grudada à mão, o que significa também? Pode vir o inimigo a qualquer hora, eu estou pronto. Estou pronto. Estou plenamente certo que o Senhor é comigo. Aleluia. O terceiro valente que a Bíblia cita, pelo menos nesse início, verso 2 Samuel 11, 12. Volta lá no texto para a gente. Segunda Samuel 23, 11. Falei errado. Isso. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Olha que coisa. Esse cidadão aí, ele não lutou por uma coisa assim, muito poderosa. Ele lutou por um pedacinho de terra. Mas que essa terra era deles. Samá é o tipo de crente que diz, igual Moisés falou para o faraó quando saiu do Egito, nem uma unha ficará para trás. O diabo não vai roubar nada. Nada do que é meu. Nada. E por que esse cidadão foi considerado valente? Porque ele valorizou a herança de Deus. Aquilo que Deus coloca nas suas mãos é precioso. Seja recurso, seja tempo, ainda que seja pouco. Mas o que é pouco, na sua mão, junto com Deus, se torna muito. Aquele garotinho
lá em Caná de Galileia, ou lá naquela região da Galileia. Durante o discurso ali das bem-aventuranças, o Senhor pregou e de repente aquela multidão estava com fome e aquele garotinho só tinha 5 pães e 2 peixes. Mas ele considerou suficiente para entregar para o Senhor e alimentar aquela multidão. Ninguém viu, mas ele viu. Ninguém achava que aquele pedacinho de terra de lentilhas era importante, mas Samar considerou importante. Foi considerado um valente de Davi. E aí diz no verso 12, pôs Samar no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Por quê? Porque ele valorizava a herança do Senhor. Aleluia. Até aqui, nós vemos 3 valentes que se preocupavam com o reino. Diga reino. Então, eles estavam ali a serviço do reino, para servir o reino, para servir a igreja, a obra de Deus como um todo. Mas depois o texto continua e nos mostra mais 3 pessoas, também diferenciadas. Nós não sabemos se esses 3 que está a se referir são esses 3 que a gente falou agora ou são outros. Eu penso que são outros. Mas olha o que a Bíblia diz no verso 11. Não, desculpa. Verso 15. Diz assim, também desculpa, de novo, verso 13. Verso 13. Também 3 dos 30 cabeças desceram e no tempo de cega foram ter com Davi a caverna de Adulão. E uma tropa dos filisteus se acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi, diga suspirou, e disse, quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém. Isso aqui foi uma ordem. Davi chamou alguém e falou, vai lá buscar água de Belém para mim, que eu estou com sede, quero beber aquela água que eu bebia quando era criança. Davi fez isso? Não. Davi só suspirou. Aqueles 3 que eu referi até agora, eram homens preocupados com o reino. Mas agora você vai ver homens preocupados com o desejo do rei. Você percebe que é um nível um pouquinho mais acima? Alguns estão comprometidos com o reino. Eles estão trabalhando para o Senhor. Eles se envolvem nas coisas da igreja. Eles são muito mais do que voluntários, porque Deus não conta com voluntário, Deus conta com filhos. Mas há alguns que, além de se preocuparem com o reino, eles também querem saber qual é o desejo do rei. Isso mostra proximidade. Porque Davi só suspirou. Presta atenção nisso. Só consegue ouvir o suspiro do rei quem está perto. Entendeu? Deus fala com todo mundo, mas o suspiro dele é só para alguns. E Deus não faz acepção de pessoas. É eu e você que decidimos nos aproximar. É eu e você que decidimos priorizar a quem nós vamos servir. Podemos servir o reino, e glória a Deus por isso. Mas há alguns que estão preocupados com o coração do rei. E aí o que ele diz? Então Davi suspirou, né, quem dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém, verso 16. Então aqueles 3 valentes, ele chama eles de valentes. Por que eles são valentes? Porque estão preocupados com os anseios do rei. Não, eles não pegaram numa espada. Eles não fizeram uma obra que dá para mostrar. Qual o testemunho de hoje? Fui lá buscar água para o pastor. Lá de Goiânia. Água não, piqui.
Eu ouvi o pastor dizendo que queria um piqui, nós compramos a passagem de avião, fomos lá em Goiânia, procuramos, não era época de piqui, mas procuramos alguém que tinha lá um contentor a 7 chaves guardado, congelado. Aí vem o irmãozinho contar esse testemunho. É um testemunho bonito? Não, eu não deixaria alguém fazer isso, nem contar esse testemunho. Mas Deus considerou eles valentes. Por causa disso, desejo do coração. Desejo do coração. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço de Belém, tomaram-na e levaram a Davi. Obviamente, ele não quis beber porque derramou como libação, uma oferta ao Senhor. E diz, longe de mim fazer tal coisa. Beberia eu do sangue dos homens que lá foram com perigo de vida? De maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Meu Deus. Esses aqui não tinham muitos seguidores do Instagram. Esses aqui não eram robustos, bonitos. Não tinham medalhas no peito. Não eram talvez fortes o suficiente para matar 800 soldados. Mas eles tinham um coração voltado para o coração do rei. Eles estavam comprometidos não só com o reino, mas também com o rei. Eu não quero só trabalhar para o Senhor. Quero trabalhar para o Senhor, mas eu quero ouvir os desejos do seu coração. Então, nós temos aqui 2 níveis de cristãos. As pessoas que trabalham para o reino e são realmente comprometidas e são homens e mulheres de Deus. Eu não estou diminuindo isso, só estou dizendo que existe algo a mais. Mas quem está aqui também está bom, pode ser um vencedor e vai ser considerado. O segundo grupo são aquelas pessoas que querem ir mais além. Eles querem do que a Bíblia diz que é o maná escondido. Você sabe que lá em Apocalipse o Senhor promete aos vencedores um maná escondido? O que é o maná escondido? Não sei, está escondido. Mas alguém vai achar. Existem muitas interpretações, mas você pesquisa depois. Existem aqueles que servem por causa do reino, existem aqueles que servem por causa do rei. Mas existem aqueles que servem para si mesmo. Diga misericórdia. Havia um homem, nessa mesma época, valente em obras, valente. Mas ele não foi mencionado entre os valentes de Davi. Seu nome era Joabe. Ele era general de Davi. Ele era aquele cara com discurso motivacional. Ele era aquele líder que todo mundo queria ser. Tanto é que 2 dos irmãos dele foram mencionados nos valentes. Com certeza por influência dele. O escudeiro Joabe, como valente de Davi, por causa da sua influência, obviamente. Mas ele não foi mencionado. Joabe não foi mencionado. Por quê? Porque Joabe queria fazer o que estava no coração dele, não no coração do rei. Davi falou expressamente, não toque no ungido de Deus, que é Saul. Mas Joabe participou do fim de Saul. Ordenou que matasse. Ele não estava lá para servir o reino, nem o rei, mas estava lá para servir a si mesmo. E a Bíblia não o considerou valente. Por quê? Porque valente é aquele que faz a vontade do rei. Não basta ser valente em obras. Não basta dizer que faz coisas para Deus. Não basta ter muitos seguidores aqui nessa terra. Não basta ser conhecido como alguém que fala bonito, tem uma postura bonita, mas se o seu coração não está alinhado com o coração de Deus,
Ele quer fazer as coisas do jeito dele, a maneira dele, no tempo dele. Saul também foi rejeitado exatamente por causa disso. No segundo ano do reinado de Saul, ele fez uma coisa que para nós, lendo assim, você nem percebe assim tanta gravidade. Mas por que Deus foi severo com Saul? Porque Saul era independente. Não representava os valores do reino. Você sabe, hoje nós temos a mesma situação. Nós podemos trabalhar para o Senhor, ser comprometidos com toda a sua obra e ser considerado um valente. Nós podemos um nível um pouco mais acima e falar, além de trabalhar para Deus e fazer as coisas de Deus, e estar comprometido, estar agarrado à palavra, ser um vencedor que defende a herança, eu também quero ouvir o sussurro do Senhor. Eu quero muita intimidade com Ele. Eu quero saber o que Ele fala baixinho. Ou você pode ser uma pessoa que faz tudo para si mesmo. A sua agenda é para você, o seu tempo é para você, o seu dinheiro é para você, sua casa é para você, o seu recurso é para você, sua habilidade é para enaltecer o seu nome. Mas lá no final, haverá uma lista também. E lá as aparências não vão aparecer. Só o coração. Só o coração. Se você terminar de ler o texto, não vai dar tempo de eu ler tudo, mas o último valente de Davi, foi considerado valente de Davi, foi Urias. Urias foi considerado valente, mas a Bíblia não diz o que ele fez no campo de batalha. Mas diz como era o seu coração. A lealdade que ele tinha para com a equipe, para com o rei. Vai dar tempo de eu explicar, a história é longa, depois você lê. Lealdade. Num tempo onde todo mundo quer um caminho mais curto para chegar ao sucesso, uma maneira mais fácil de ter prazer na vida, Urias se levantou e falou, não. Eu estou comprometido com o meu povo. O que eles fazem é o que eu vou fazer. Não vou tirar vantagem de ninguém, não quero passar na frente de ninguém. Meus amigos estão lutando, eu vou estar na luta também. Esse era Urias. Há uma lista. Seu nome vai estar lá na lista dos valentes de Lisboa. Pergunta aí seu vizinho. Com muito amor e carinho, pergunta aí, seu nome vai estar na lista, será? E aí? Eu não sei você, mas eu quero ter certeza que eu estou pelo menos no caminho da lista. Você sabe, isso, a salvação é de graça, pela fé, não há mérito nenhum. Mas o reino, a recompensa, o galardão, isso vai ser contado até o final. Até o final. E a minha oração é para que eu não seja reprovado em nenhum momento, que eu continue aquilo que Deus colocou no meu coração. E você sabe, no Novo Testamento também existe uma lista. Eu me lembro que eu já preguei isso aqui alguma vez, não me lembro quando. Mas existe também uma lista no Novo Testamento de valentes. E para exemplificar essa lista, hoje eu quero chamar aqui os valentes de Lisboa. Então eu vou começar a chamar os nossos discipuladores.
Ao chamar, vem o discipulador com a sua esposa. Vou chamar pela ordem dos homens. Primeiro,